Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026. Daremos início aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos hoje com assuntos sobre o conflito no Oriente Médio. Guerra no Irã mexe em cenário econômico do Brasil e corte na Selic vira agora uma dúvida. A disparada do petróleo pesa sobre a inflação, ainda longe do centro da meta, e economistas divergem sobre mudanças de rota no Banco Central. E sem trégua no Oriente Médio, grandes bancos revisam projeções para preço do petróleo. E em meio à defasagem recorde, Petrobras nega pedidos extras de diesel a distribuidoras. E aqui também nos informa que G7 estuda liberar estoques de petróleo. E saiba também quanto cada país tem para as emergências. E Netanyahu diz que Israel ainda não terminou a ofensiva e Putin busca ganhos, mas teme Trump na Ucrânia. Agora, temos aqui outros destaques. O resultado da pesquisa Datafolha. Corrupção é o principal problema do país para 9% em meio a casos Master e INSS. E a saúde, com 21%, lidera entre preocupações citadas pelos eleitores, tecnicamente empatada com a segurança, que corresponde a 19%. E aqui também diz que esse resultado não impede que esse tema ressoe nas estratégias de Lula e Flávio para as eleições deste ano. E ainda sobre essa pesquisa, maioria dos brasileiros se informa sobre política por programas de TV e redes sociais, de acordo com o levantamento. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a imagem do dia. Famílias fogem de bombardeios israelenses nos subúrbios e acampam nas ruas de Beirute, que é a capital do Líbano. Como a gente observa aqui, esta criança. Já um outro assunto também nesta imagem, temos aqui fenômeno literário. As burguesias deveriam ter vergonha por ignorar outras classes, é o que afirma o escritor francês Edouard Louis, em um evento paralelo à Mostra Internacional de Teatro, lá de São Paulo. Outros assuntos em destaque é para o caso Master. Conexões de Vorcaro arrastam nomes da direita e da esquerda para o escândalo do Banco Master. Inclusive, um servidor ligado a caso será substituído em Conselho Fiscal de Fundo de Pensão. Já no Judiciário, Supremo Tribunal Federal tende a condenar deputados do PL e sinalizar ao Congresso rigor com desvio de emendas. Os parlamentares que negam qualquer crime são acusados de cobrar de volta 25% do valor destinado ao município do Maranhão. Esse julgamento começa nesta terça-feira, na primeira turma da Corte. Temos também aqui outros assuntos em destaque na Folha de São Paulo. A Polícia Federal prende delegado e policiais civis suspeitos de extorquir Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito de apurações sobre o crime organizado. A investigação diz que eles emitiam intimações para coagir e pressionar esses traficantes. E falando sobre política, Eduardo Leite destoa de Caiado e Ratinho e sobe o tom contra bolsonarismo no PSD. O governador do Rio Grande do Sul diz que não adianta trocar Lula por um mau gestor. E trio de mandatários disputa vaga de presidenciável do partido. Temos aqui agora alguns assuntos para a violência contra a mulher. Homens simulam em perfis nas redes sociais agredir mulheres que recusam namoro. Essa trend viralizou próximo ao Dia das Mulheres e mostra jovens reagindo com tiros, facadas e socos.
Polícia Federal diz que abriu inquérito e derrubou esses perfis que postaram esses vídeos. E ainda mais outros casos de violência contra a mulher. A polícia prende 3 e apreende adolescentes sob suspeita de estupro de meninas de 13 anos no Rio de Janeiro. 2 homens, uma jovem e um adolescente são suspeitos de participação no caso que aconteceu em Valença, que fica no sul fluminense. As defesas não foram localizadas. Esse caso ocorre em meio à repercussão de um outro estupro coletivo contra uma menina menor de idade em Copacabana, também no Rio de Janeiro. Agora, mudando de assunto, falando sobre saúde, temos aqui a notícia que hipertensão é doença silenciosa e rastreio é falho no Brasil. De acordo com os especialistas, médicos alertam que a maioria dos pacientes não apresenta sintomas e muitas vezes descobre essa doença tardiamente. E o Ministério da Saúde diz que os atendimentos relacionados à hipertensão no SUS quase triplicaram entre 2022 e 2025. E sobre o tempo, São Paulo deve ter chuva o dia inteiro nesta terça-feira. Segundo o IMET, instabilidades deixam boa parte do país em alerta para as tempestades. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos uma informação sobre saúde, como os conservantes afetam as bactérias do sistema intestinal, que nos informa que o intestino tem bactérias que impactam o bem-estar e essa comida ultraprocessada prejudica todo esse ecossistema. E para os estudiosos, o recomendável é cozinhar com ingredientes frescos, incluindo fibras e alimentos integrais. Já no Caderno Todas de hoje, temos aqui um assunto sobre a guerra no Irã. Sou contra a guerra e também a repressão. Como acadêmicas do Irã enxergam o conflito no país e 500 nomes do setor assinam essa declaração. Agora, na editoria de economia da Folha de São Paulo, o primeiro assunto é sobre a inteligência artificial. Anthropic entra com ação após Pentágono classificá-la como risco à cadeia de suprimentos. A empresa de inteligência artificial questiona a classificação dada pelo governo dos Estados Unidos. No Congresso Nacional, o valor mínimo por corrida ou entrega é ponto sensível na regulamentação de aplicativos. Entregadores e motoristas receberão ao menos R$ 8,50 caso esse projeto seja aprovado. E na política, vice-prefeito paulistano diz ser alvo de perseguição por apurar desvios na gestão Ricardo Nunes. Melo Araújo afirma que soube de plano para abrir conta bancária em seu nome no Uruguai. Sobre as eleições deste ano, com Haddad candidato em São Paulo, favoritismo de Tarcísio vai cair. É o que afirma o deputado Rui Falcão. No Caderno Cotidiano, temos aqui um assunto em São Paulo. A área técnica alertou a Prefeitura Paulista sobre liberar prédio alto em locais proibidos por lei. A gestão Nunes afirma que a avaliação interna teve um caráter preparatório e não conclusivo. E redução da pressão da água é mantida em 10 horas em São Paulo para preservar os reservatórios. Sistema Cantareira ainda está em nível abaixo do que era esperado para esta época do ano. E sobre trânsito, inteligência artificial do Detran vai alertar sobre riscos de acidentes no trânsito paulista. Infociga 4.0 deve entrar em operação ainda em 2026 com análise preditiva desses dados. Agora, alguns assuntos internacionais em destaque. Temos aqui o primeiro para o governo Trump, que ao devolver Donald Trump em escândalo, Chris Nowen, ex-chefe do ICE, selou a própria demissão. E ainda o podcast de Tucker Carlson contra a guerra no Irã provoca uma racha
em movimento trumpista. O apresentador, que é muito importante na direita, se posiciona contra ataques lançados pelos Estados Unidos. Agora no esporte, temos aqui dois principais assuntos. O primeiro é sobre tênis. João Fonseca enfrenta Sinner nesta terça-feira. Essa partida vai acontecer às 22 horas de Brasília, na quadra principal do Indian Wells. E para o futebol feminino, jogadoras do Irã recebem asilo após conversa entre Trump e primeiro-ministro australiano. A emissora diz que 5 jogadoras deixaram delegação e estão sob proteção da polícia. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos a manchete do dia: valor de serviço da mulher de Moraes ao Master é fora do padrão, dizem escritórios. O jornal consultou 13 escritórios de advocacia sobre contrato celebrado entre Viviane Barça de Moraes e o banco liquidado. Aqui nos informa que após 3 meses de silêncio, a advogada Viviane Barça de Moraes, a mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, se manifestou em nota sobre o contrato do seu escritório com o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Viviane afirma ter produzido 36 pareceres e realizado 94 reuniões de trabalho para implementar mecanismos de compliance e rever o código de ética do banco. E o Estadão consultou, sob condição de anonimato, 13 renomados escritórios de advocacia nas áreas penal e de compliance. E para a grande maioria deles, os valores do contrato, estimados em 129 milhões de reais por 3 anos, estão muito acima do que é cobrado pela média do mercado de elite nas áreas em que Viviane diz ter atuado em nome do Master. Inclusive, no Senado, pedido de CPI para investigar ministros do Supremo é protocolado. Falando agora sobre esse conflito no Oriente Médio, petróleo sobe e Trump diz que a guerra está praticamente concluída. Pressionado pela alta do petróleo, o presidente dos Estados Unidos voltou a emitir mensagens contraditórias. Ao mesmo tempo que ele declara uma vitória, sem ter derrubado o regime dos ayatollahs do Irã, diz que ela não foi suficiente. E as bolsas subiram e o barril do petróleo ficou abaixo de $90. E aqui temos a informação que 14% foi a alta da gasolina em uma semana nos Estados Unidos. E sobre as eleições deste ano aqui no nosso país, Haddad antecipa a saída da Fazenda para enfrentar Tarcísio em São Paulo. A pesquisa eleitoral precipitou essa decisão. E o secretário executivo, Dário Duriga, assumirá o ministério. E aqui informa que 44% tem Tarcísio em cenário com 5 nomes e Haddad tem 31%. Temos aqui outros assuntos. Ex-secretário e delegado da PF são presos no Rio de Janeiro. Sobre futebol, de surpresa, direção do São Paulo demite o técnico Crespo. E aqui temos uma entrevista na editoria de Economia e Negócios com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Ele afirma que o resultado é muito positivo, crescemos 18% em vendas. O executivo, porém, diz que a produção de jato comercial ainda tem gargalos na cadeia de suprimentos. No caderno de cultura, temos aqui um destaque que aos 81 anos, Zezé Mota em todos os palcos. A atriz volta às novelas em A Nobreza do Amor, lança 3 filmes e estreia um musical. Voltar não é apenas trabalhar, é reafirmar presença, afirma Zezé Mota. Agora, na capa do jornal O Globo de hoje, temos aqui a manchete do dia: alta do petróleo faz Trump recuar sobre sanções e projetar fim da guerra.
O barril chegou a perto de $120, mas caiu após o presidente sinalizar a retirada de punições. E o novo cenário leva petroleiras a refazer os planos. Aqui nos informa que o prolongamento da guerra e o bloqueio iraniano no Estreito de Hormuz levaram à acentuação da disparada do petróleo, o que provocou uma reação do presidente Donald Trump, preocupado com o choque global nesse setor. E durante o dia, a cotação do barril chegou perto de $120. No fim de 2025, era negociado a $63. Ao admitir que o preço está subindo muito, Trump afirmou que a guerra vai acabar em breve sem precisar uma data e prometeu também retirar sanções comerciais sem especificar quais. E aqui também nos informa que essas falas, de todo modo, reduziram a pressão na cotação. Petroleiras de todo o mundo, incluindo a Petrobras, já trabalham com um novo patamar de preço e podem antecipar novas perfurações. E no governo Lula, a alta do barril preocupa pelo potencial de gerar inflação, justamente no ano eleitoral. E aqui temos alguns assuntos sobre o conflito no Oriente Médio. Escolha de Mujtaba Khamenei, vetado por Trump, reflete o poder da Guarda Revolucionária. Antes da guerra, o filho de Ali Khamenei não era o preferido da elite política para suceder ao pai. Espécie de Estado paralelo, a Guarda comanda setores como energia, transportes, bancário e também comunicações. Inclusive, a gente tem essa imagem que mostra o apoio da população na escolha de Mujtaba Khamenei. A multidão fez atos em Teherã depois do anúncio do filho de Khamenei como novo líder supremo, como a gente observa nesta fotografia. Temos também outros assuntos sobre ainda sobre este caso. Temos aqui este destaque que, crucial para o Irã e na mira dos Estados Unidos, Ilha de Karg é ponto sensível desse conflito. A geografia da costa iraniana faz 90% da produção de petróleo ser escoada no terminal construído por uma petroleira americana nos anos 1960. Eventual bombardeio levará a imediato choque no mercado global. E ainda sobre estes assuntos, mísseis no espaço aéreo da Turquia interceptados pela OTAN ameaçam agora escalar a crise. O país é vizinho do Irã e também integra a Aliança Militar Ocidental. E foi o segundo episódio do tipo em 5 dias que o presidente turco Erdogan atribuiu a passos equivocados e provocativos do Irã. Agora, falando sobre a economia no nosso país, anúncio da isenção do imposto de renda não faz efeito nas pesquisas e Lula cai na faixa beneficiada. O presidente perdeu 7 pontos e viu Flávio ganhar 8, entre quem recebe de 2 a 5 salários mínimos, entre as pesquisas Datafolha de dezembro e março. E ainda sobre política, 3 meses depois, Viviane Moraes admite contrato com Master e cita as reuniões. Escritório da Mulher do ministro Alexandre de Moraes afirma que a equipe de advogados, dezenas de reuniões e pareceres justificam um contrato de R$3 milhões mensais, mas os valores citados destoam do mercado. Na Editoria Brasil, temos aqui uma informação que o governo tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem facções criminosas como terroristas. Planalto receia que a inclusão do CV e PCC nessa tipificação traga riscos para a soberania nacional e defende que seja ampliada a cooperação bilateral na área de segurança. E no Rio de Janeiro, delegado da PF é preso sob acusação de favorecer um traficante internacional. Fabrício Romano, delegado da Polícia Federal, e o ex-secretário estadual Alessandro Carracena, que o caso já estava preso,
são acusados de receber propina de advogada para interferir em processo de extradição de um holandês. E ainda na editoria do Rio de Janeiro, vagas no Tribunal de Contas do Estado deflagram disputa na LERJ e mexem no xadrez eleitoral do Rio. A provável abertura de 3 vagas de conselheiro no tribunal resvala na sucessão estadual e testa o jogo de forças entre a Assembleia Legislativa e o governador. Agora, na editoria de saúde, temos aqui um assunto que traz aqui a problemática da epidemia do sedentarismo. Apesar dos benefícios já fartamente comprovados para a saúde, estudos globais mostram que a adesão à atividade física está longe do recomendado pela OMS. E no Rio de Janeiro, temos aqui esta notícia com esta fotografia na capa de hoje. Uma coluna de fumaça desfigura cenário da Avenida Brasil. Sob chamas, galpão que vendia peças de moto desmoronou na principal via de acesso ao Rio, em Ramos, felizmente sem vítimas. E houve também outros 5 incêndios na cidade. Em Campo Grande, 2 pessoas morreram em imóvel que chegou a pegar fogo. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com um assunto, mais uma vez, sobre a violência contra a mulher. Luana, 41 anos, morta após o Dia da Mulher. Menos de 24 horas depois do Dia Internacional da Mulher, a violência de gênero voltou a matar no Distrito Federal. A manicure Luana Marques, de 41 anos, foi assassinada pelo ex-marido, motorista de aplicativo Wellington Silva, em Planaltina, no início da tarde de ontem. O casal manteve um relacionamento durante 20 anos. Segundo informações recolhidas pela polícia, Luana e Wellington estavam separados havia aproximadamente um mês, mas o assassino não aceitava o fim da relação. E no caso é o 3º feminicídio registrado no Distrito Federal este ano. E o primeiro também aconteceu em Planaltina e o segundo no Guará. E uma projeção sobre o Congresso lembrou os 11 anos da lei do feminicídio. Apesar da legislação, a frequência dos crimes só aumenta. E falando sobre essa questão da violência, temos o caso do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, que o pai de um dos estupradores agora ataca algumas pessoas nas redes sociais e também intimida o advogado da vítima. Mudando de assunto, falando sobre política, Ibanez deve sancionar hoje o projeto do BRB. A expectativa é de que o chefe do Buriti chancele a proposta aprovada na semana passada pelos deputados distritais e ele analisa pareceres de técnicos do governo. E há possibilidade de veto a algumas das 7 emendas apresentadas na CLDF. Falando agora sobre outros assuntos, cultura pelas ruas da Ceilândia. Projeto em parceria com o Ministério Público leva à cidade um ônibus que funciona como uma sala de aula itinerante com exposição sobre a história da região administrativa. No caderno de Diversão e Arte, filme retrata a realidade do ensino. Hora do Recreio, de Lúcia Muratti, reúne depoimentos de estudantes sobre o dia a dia nas escolas. Premiada em Berlim, produção estreia nesta quinta-feira. Sobre esportes, o brasileiro João Fonseca encara hoje ninguém menos que Sinner, o número 2 do ranking mundial de tênis. E são as oitavas de final do torneio Master de Indian Wells, nos Estados Unidos. Temos agora outros assuntos falando sobre saúde. Faxina contra o glaucoma. Um estudo revela que células imunológicas, os macrófagos, atuam nos tecidos de drenagem ocular, impedindo o acúmulo de fluido e consequente aumento da pressão, que eleva
aí o risco dessa doença e, portanto, há uma esperança contra o glaucoma. E aqui temos também uma entrevista que aconteceu com o secretário de Ciência, Tecnologia e Informação, o Rafael Vitorino. Ele falou sobre conectividade, inclusive já adiantou em entrevista ao CB.poder que o Distrito Federal terá em breve 200 pontos de Wi-Fi gratuitos. Também na política, CCJ começa debate sobre jornada 6x1. A primeira reunião da comissão será realizada hoje, com a participação como convidado do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que defende uma proposta construída com negociação coletiva entre trabalhadores e empresas. Temos também outros destaques que Gilmar critica a divulgação de diálogos. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, condenou o vazamento de conversas íntimas entre Daniel Vorcaro e a ex-noiva, a Marta Graeff. Inclusive, sobre o Banco Master, Mulher de Moraes fala sobre o caso. A advogada Viviane Barsi divulgou uma nota apresentando um relatório dos serviços prestados a Daniel Vorcaro. E aqui também nos informa que o Congresso amplia a ofensiva contra o Supremo. Com 35 assinaturas, o senador Alessandro Vieira protocolou o pedido para a abertura da CPI da toga. Em outra frente, a CPMI do INSS, cujo relator é o deputado Alfredo Gaspar, quer tratar de prerrogativas com o Supremo Tribunal Federal. E por último, temos aqui dois assuntos, um sobre economia e outro da editora internacional. Aqui fala que barril de petróleo vai a $119 em dia instável. E Trump diz que guerra contra o Irã está perto do fim. O presidente dos Estados Unidos qualificou ofensiva contra o regime teocrático islâmico como uma excursão de curto prazo. Mas o republicano sinalizou que os combates não cessarão até que o inimigo seja decisivamente derrotado. E no Líbano, sob bombas de Israel, o movimento xiita Hezbollah jurou lealdade a Mujtaba Khamenei, que é o novo líder supremo do Irã. Agora, no jornal Cearense O Povo de hoje, iniciamos aqui com o destaque do Caderno de Cidades, mais um assunto sobre a violência contra a mulher. 291 suspeitos são presos em 18 dias. Essas capturas foram realizadas entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março, durante a Operação Mulher Segura. Essas prisões aconteceram em 75 municípios, sendo a maioria das detenções realizadas em Fortaleza e em municípios da região metropolitana. E mudando de assunto, falando sobre economia, Ceará projeta movimentar 10 bilhões de reais em investimentos da indústria em 2026. Esse anúncio foi feito pelo governador Eumano de Freitas na abertura da Feira da Indústria FIEC. E na foto, temos aqui o presidente da FIEC, o Ricardo Cavalcante. Também temos uma reportagem em destaque no jornal O Povo. Famílias próximas à área da Dessal enfrentam riscos de alagamento, incêndio e choque. 226 famílias permanecem sem ter para onde ir e vivem cenários de incertezas. Também na política, o governo Lula tenta barrar que Estados Unidos equipare facções com organizações terroristas. O governo brasileiro tenta alternativa e vê risco de ameaça à soberania nacional. Na área da moda, dá criação ao papel feminino. Fortaleza recebe mostra design por mulheres 2026. Já no Caderno de Cidades, ciclovia da Avenida Dom Luiz deve receber mais de 150 árvores até o fim do mês. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia, que é sobre o Oriente Médio. Preço do petróleo recua após Trump dar sinais ambivalentes sobre o fim da guerra.
Depois de afirmar que o conflito com o Irã estaria praticamente concluído, o republicano disse que batalha só termina com a derrota total do país. IBRB planeja pedir ao FGC um empréstimo de 3,3 bilhões de reais. Aqui conta que o governo do Distrito Federal deve encaminhar nesta semana ao Fundo Garantidor de Créditos pedido de financiamento no valor de 3,3 bilhões de reais para a capitalização do Banco de Brasília. Segundo o presidente da instituição financeira, Nelson de Souza, a ideia é não acessar essa linha, mas mesmo assim o pedido será feito. E em uma corrida contra o tempo para realizar a capitalização e publicar seu balanço até 31 de março, o banco também avalia outras possibilidades preferenciais, como a criação de um fundo imobiliário com ativos do governo do Distrito Federal, a venda de 49% na financeira do BRB e, por último, empréstimo com o Sindicato de Bancos. Sobre negócios, o Grupo Ultrapar avança em venda de fatias na Ipiranga e na Ultracargo. E na política, 35 senadores pedem CPI sobre Toffoli e Moraes. O senador Alessandro Vieira protocolou requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao Banco Master. Esse pedido teve a assinatura de 35 senadores, 8 a mais que o número mínimo necessário. E a instalação da comissão depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já tem na gaveta pedido de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre o caso e vem resistindo às pressões para a instalação. E Folha cresce e agrava a situação fiscal de municípios. Também na política, Haddad deve sair na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixará o governo na próxima semana até a quarta ou quinta-feira. Essa informação foi antecipada pela colunista Vera Magalhães, do jornal o Globo. A expectativa é que o ministro anuncie também, nos próximos dias, que vai concorrer ao governo do estado de São Paulo. Temos também no Valor Econômico um texto da colunista Maria Cristina Fernandes. Tempestade perfeita se arma sobre o crime. Carimbo de narcoterrorismo e a aliança militar dos Estados Unidos com a América Latina ameaçam atropelar a retranca do combate ao crime organizado no Brasil. Inclusive, Lula afirma que se a gente não preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. O presidente afirmou que Brasil e África do Sul precisam fortalecer suas capacidades de defesa para garantir a soberania de seus territórios. Zema e parlamentares do Partido Novo protocolam um pedido de impeachment de Moraes. O governador de Minas Gerais esteve presencialmente em Brasília para levar os requerimentos à presidência do Senado. Também temos aqui um outro assunto sobre o caso Master. Ministros veem episódio com Moraes mais grave que o de Toffoli e citam também um clima péssimo no Supremo Tribunal Federal. Segundo integrantes da corte, reportagem que cita a ligação entre Moraes e Daniel Vorcaro amplia um novo tipo de crise que não é motivada por decisões, mas pela conduta individual dos ministros. E também o jornal Valor Econômico nos traz uma entrevista que aconteceu com o presidente do PT. O Edil Silva defende que Lulinha se explique e vê ambiente antissistema nas eleições. O presidente do PT também afirma que a chance entre 0 e 10 de Alckmin permanecer na vice de Lula é 11. E Haddad deixará o governo na próxima semana. A saída está programada para quarta ou quinta-feira.
da semana que vem. E o César Felício também escreve em sua análise: problema para Haddad é que segundo turno em São Paulo é improvável. O problema para o PT é que a polarização em São Paulo se desenha maior que a nacional, que no caso já é alta. E sobre a situação dos desvios de emendas, a STF começa a julgar a ação contra deputados do PL acusados de desvios em emendas. E será a primeira vez que o Supremo irá se debruçar sobre a possível cobrança de contrapartida em troca da indicação de emendas. E Fachin discute penduricalhos com presidentes de tribunais. De acordo com o presidente do Supremo, o objetivo é fazer um levantamento criterioso sobre esse tema para subsidiar essas decisões. Sobre justiça eleitoral, temos aqui a notícia: TSE retoma julgamento que pode caçar Castro. Ele é acusado de cometer abuso de poder político e econômico na eleição de 2022. E sobre as eleições, Ratinho, Leite e Caiado relativizam pesquisas e veem espaço entre Lula e Flávio para o PSD crescer. Os governadores encerraram nesta segunda a agenda de atividades em São Paulo. Kassab reiterou que a escolha do presidenciável será antes de 15 de abril, enquanto os postulantes pedem antecipação desse anúncio. Temos também aqui um outro destaque no Valor Econômico sobre política. CPMI do INSS vai recorrer de decisão de Dino que suspendeu quebra de sigilo de Lulinha. Entre os beneficiados pela decisão do ministro do Supremo está Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que é filho do presidente Lula. E a defesa do filho de Lula afirma que quebra de sigilo revela a inocência de Lulinha e não há motivo para a Polícia Federal pedir a sua prisão. Segundo o advogado Marco Aurélio Carvalho, a oposição ao governo achava que a quebra do sigilo seria uma bala de prata, mas é uma bala de festim. Temos também aqui sobre o resultado da pesquisa Datafolha. Com casos Master INSS na mídia, 9% veem corrupção como o principal problema do país. E Moraes dá 48 horas para Rio de Janeiro indicar presídio disponível para receber Domingos Brazão. O ex-conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi condenado a 76 anos de prisão pelo Supremo, como nos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo.
Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos. E 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2026. Vamos dar início aos destaques.
que estão no site de notícias do jornal Globo. Temos o primeiro assunto sobre negócios, que Pão de Açúcar fecha acordo de recuperação extrajudicial para reestruturar dívida de 4,5 bilhões de reais. As obrigações com os fornecedores, os parceiros e os clientes e trabalhadores ficam de fora e não serão afetadas. Temos também aqui um texto em destaque da colunista Malu Gaspar sobre o caso Master. Sicário mandou para Vorcaro apurações sigilosas do Ministério Público Federal 4 meses antes de prisão em 2025. As mensagens em celular apreendido pela Polícia Federal mostram que o banqueiro teve acesso a 3 procedimentos que tramitavam sob sigilo. Também sobre as eleições deste ano, Lula tem queda na principal faixa beneficiada pela isenção do imposto de renda e Flávio Bolsonaro avança. E no Rio de Janeiro, temos aqui uma operação da PF chamada Anomalia 2. Delegado e policiais do Rio são alvos da PF por extorquir traficantes do CV em delegacia. Aqui nos explica que o Supremo determinou o afastamento imediato de agentes de suas funções públicas. E aqui temos um vídeo do momento em que os agentes da APF contam dinheiro apreendido na casa de um dos policiais presos nessa operação. E também Guga Chakra, em sua coluna, escreve o seguinte: o que deu errado para Trump no Irã até agora? Em newsletter especial sobre a guerra no Oriente Médio, Guga Chakra analisa os erros estratégicos dos Estados Unidos e também as consequências econômicas desse conflito. E sobre o Oriente Médio, Irã adverte contra a ação de Estados Unidos e Israel na ilha de Karg, responsável por maior parte da exportação de petróleo bruto do país. O terminal é visto como alvo potencial dessa ofensiva, mas o ataque poderia disparar preços globais de petróleo e ampliar também o risco de escalada no Golfo Pérsico, além de minar a relação com a China. Nesse carrossel de imagens aqui do Jornal Globo, temos aqui na editoria de saúde um destaque para a cúrcuma. A Anvisa alerta para grave risco no fígado associado ao suplemento com esse tempero. E ainda de acordo com a agência, as bulas de segurança desses produtos deverão ser atualizadas com um aviso. E sobre um acidente que aconteceu no Rio, tombamento de carreta na Avenida Brasil para o trânsito. E sobre dieta saudável, produtos integrais realmente ajudam na perda de peso e o que você deve considerar ao consumi-los. Já na editora internacional, crise causada pelos Estados Unidos faz falta de serviços básicos a afundar ruas de Havana em lixo e esgoto. E entenda por que tentar dar conta de tudo pode levar ao esgotamento. E aqui é um destaque sobre a síndrome da Mulher Maravilha. Especialistas alertam que a exaustão oculta e culpa crônica estão levando mulheres ao burnout emocional silencioso. Sobre o Banco Master, Mendonça mantém Vorcaro em presídio federal e permite que conversas com os advogados não sejam gravadas. E Castro aposta em brecha para manter candidatura, mesmo em caso de condenação pelo TSE. E ainda falando sobre a política no Rio de Janeiro, disputa por vagas no Tribunal de Contas do Estado reacende xadrez político na Alerj. E tradução, gestão de projetos e TV a cabo, 100 dias de prisão dos militares condenados pelo golpe de Estado. Trabalhos administrativos e cursos EAD marcam primeiros 3 meses de cárcere. E sobre terrorismo, das aulas sobre explosivos ao uso de criptomoeda, como agiu o recrutador do Estado Islâmico aqui no país.
perfil atribuído a morador de São Carlos, lá em São Paulo, foi avaliado como um risco de segurança para o Brasil, informou a dito do FBI, a Polícia Federal. Também temos aqui outros assuntos em destaque. Quem foram os integrantes do governo Castro presos por suspeita de ligação com tráfico ou contravenção? Nessa segunda-feira, o ex-secretário estadual de Esporte e Lazer Alessandro Pitombeira Carracena foi alvo de um mandado de prisão. E Flávio conversa com Ciro e volta a articular apoio na eleição do Ceará após veto de Michele. O senador do PL discutiu por telefone com o ex-ministro possível composição no estado e viagem a Fortaleza em abril deve definir a posição do partido. E falando sobre redes sociais, treinando o caso Elas Digam Não. Donos de perfis podem responder por incitação a feminicídio e violência psicológica. Essas publicações que fazem apologia à violência contra a mulher se espalharam na internet mostrando homens simulando socos, chutes e até facadas para caso de recusa em relacionamentos. Temos outros assuntos também. Destaque para crime, limpeza no apartamento e novas marcas no corpo. As revelações no caso da polícia militar morta no Brás. Testemunhas dizem que 3 policiais foram ao imóvel horas após a ocorrência para limpar o local. E a exumação da vítima identificou marcas no pescoço. E aqui temos uma imagem, a legenda informa que policiais militares são registradas por câmeras de segurança no corredor do prédio onde morava a soldado Gisele, no Brás, em São Paulo. Segundo testemunhas, 3 agentes teriam limpado o apartamento horas após o crime acontecer. Agora, outro assunto sobre economia. A cifra bilionária na conversa entre Lula e a dona de Ternium e Uzi Minas. E Anselmo Góes também escreve em sua coluna: nem as escadas rolantes escaparam. Mega loja da antiga líder na Uruguaiana é saqueada e aqui nos informa que essa era uma das maiores lojas da rede. Na política, mulher é sexo frágil, temos que cuidar, foi o que afirmou Washington Reis sobre cancelamento de filiação de Dado Dolabella ao MDB. O ex-prefeito de Duque de Caxias destacou que o respeito ao ser humano é obrigatório, especialmente às mulheres. E o Ministério Público do Rio de Janeiro faz operação para prender 19 policiais ligados ao bicheiro Rogério de Andrade. Agentes foram denunciados e 18 deles são da ativa, segundo o GAECO. Também na economia, jato de luxo de Daniel Vorcaro já tem novo dono e foi levado para San Marino. Essa aeronave decolou no Brasil um dia antes de o banqueiro ser preso na 3ª fase da Operação Complex Zero. E no Rio de Janeiro, não me arrependo de nada. Camisa de acusado de estupro coletivo ao ser preso gera indignação por referência misógina. Essa expressão em inglês estaria associada a grupos da chamada machosfera, que são comunidades online que propagam discursos de ódio contra as mulheres. Aqui nós podemos ver o Vitor Hugo Simonin saindo da 12ª DP lá de Copacabana, que no caso foi um dos estupradores de uma menor de idade. Lauro Jardim também escreve em sua coluna a longa reunião entre Flávio Bolsonaro e Alcolumbre. Também temos aqui um outro texto, as explicações do escritório Barsi de Moraes. E a atriz presta queixa contra ex-subsecretário estadual, pai de acusado de estupro coletivo em Copacabana. Sherazade Medina diz ter recebido mensagens misóginas em sua rede social.
E a Polícia Civil confirma o registro na 12ª DP de Copacabana. Malu Gaspar escreve sobre o caso Master. Escritório de Advocacia de Ibanez vendeu direitos de 38 milhões de reais à REAG. Também temos aqui outros assuntos. Que mensagens mostram o embate de Vorcaro com Esteves. Não entra em guerra para perder com o Senhor dos Exércitos. As mensagens mostram que o dono do Master via dono do BTG como seu principal inimigo no mercado financeiro. E ainda, ofensiva digital de Vorcaro para ocultar informações envolvia até buscas do Google. E o colunista Lauro Jardim também fala sobre essa longa reunião entre Flávio e Davi Alcolumbre, como vimos anteriormente em destaque aqui no site de notícias. Temos aqui na editoria internacional: irmãos corretores de imóveis de luxo são condenados por tráfico sexual em Nova York, nos Estados Unidos, que nos informa que eles foram considerados culpados em todas as acusações. A sentença, na verdade, será anunciada em agosto e pode resultar em prisão perpétua. E Paulo Sérgio Rouanet e Aguinada na participação do Estado na cultura do Brasil. Aqui conta que há 35 anos o diplomata assumiu a pasta no governo Collor e promoveu reviravolta no desmonte do financiamento público para a produção artística. E aqui temos na seção de Boa Viagem uma pergunta: será que é seguro voar na região do Golfo Pérsico hoje? E veja o que dizem especialistas em tráfego aéreo. Em meio à zona de conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, aeroportos como os de Dubai e Abu Dhabi estão entre os mais movimentados do mundo. Sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para a política. Entenda o caso pelo qual Cláudio Castro será julgado nesta terça. Esse processo apura suposto abuso de poder político e econômico do governador nas eleições de 2022. Já na área de saúde, rede do município do Rio terá canetas emagrecedoras. O protocolo para pacientes será publicado no Diário Oficial do Rio nesta terça, hoje, conforme antecipado pelo secretário de Saúde, Daniel Sorans. Temos também outros assuntos. O coach Red Pill popularizou frase usada por acusado em estupro coletivo ao se entregar à polícia. A expressão estampada na camisa de Vitor Hugo Oliveira Simonin é associada a grupos da chamada machosfera, que é um universo online que dissemina discursos de ódio contra as mulheres. Temos agora sobre clima, um outro assunto em destaque, que a Marinha emite alerta de ressaca com início nesta terça-feira lá no Rio. Durante a semana, o estado terá queda nas temperaturas e o céu continuará nublado e encoberto. Agora sobre saúde mental, primeiro assunto: como os comentários sobre o corpo impactam as mulheres. Comentários não solicitados sobre o próprio corpo afetam a autoestima e a saúde mental feminina. E temos também aqui um assunto para a polilaminina. Em que fase está o estudo? O medicamento experimental desenvolvido na UFRJ para tratar lesão medular está na fase dos testes clínicos, essenciais para avaliar a segurança e eficácia. Já na alimentação, temos aqui sobre saúde os benefícios ocultos da especiaria para a saúde do cérebro. Encontrada em diversas formas, o seu aroma e sabor a tornaram um ingrediente comum tanto em pratos doces quanto em salgados. Em esportes, em Indian Wells, João Fonseca tem o maior desafio da carreira dentro de quadra diante do Sinner. Na Libertadores, classificação para a fase de grupos é vista no Botafogo como um divisor de águas para a temporada. E Diogo Dantas
escreve hoje na editoria de esportes: porque controle de carga de Neymar no Santos não convenceu Ancelotti, dificulta a convocação. E no futebol internacional, pela primeira vez, 6 ingleses chegam às oitavas da Liga dos Campeões. Falando agora sobre negócios e finanças, CEO da Aramco, que é a maior petrolífera do mundo, faz alerta sobre consequências catastróficas da guerra. E petróleo cai até 11% após falas de Trump, e as bolsas operam em alta e o dólar recua. E conflito no Irã pode limitar a corte da Selic na próxima semana. Também temos aqui no Valor Invest de hoje os fundos imobiliários mais recomendados para investir no mês de março. E aqui vai explicar que carteiras de instituições como BTG Pactual, Itaú BBA e até BB Investimentos combinam geração de renda e potencial de ganho de capital nas escolhas para este mês. Na editora internacional, o míssil quase atinge pedestre em rua de Israel, como a gente observa aqui nesta imagem. Essas imagens, o vídeo na verdade, mostra o impacto e o homem ficou gravemente ferido pelos estilhaços desse míssil. E Trump diz que está disposto a viver com o resultado de investigações sobre bombardeio à escola no Irã. Novas evidências sugerem que míssil responsável por ataque que deixou pelo menos 175 mortos, a maioria deles crianças, foi lançado pelos Estados Unidos. E a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un ameaça consequências terríveis por exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Ela critica manobras conjuntas iniciadas nesta semana e afirma que ações podem agravar tensões na região. Agora temos aqui um destaque internacional sobre o príncipe George. Ele deve mudar de escola. As opções de tradição familiar e o valor das mensalidades. O casal visitou colégios renomados lá no Reino Unido, incluindo opções com programas especiais, enquanto define a próxima fase escolar do filho. Também temos aqui na editora internacional que uma mulher morreu pisoteada por elefante após desafio para puxar o rabo do animal na Namíbia. As imagens que circulam nas redes registram aldeões se aproximando do animal para filmagens e selfies antes do ataque final do elefante. Temos outro assunto que um robô humanoide causa pânico e uma mulher é hospitalizada após se assustar nas ruas de Macau. O equipamento era testado para ações promocionais e foi recolhido pela polícia após este incidente. Também temos aqui um resultado da pesquisa Datafolha em destaque, que os eleitores veem saúde e segurança como os principais problemas do país. E 9% citam a corrupção. O levantamento aponta que, até o momento, escândalos do Master dos descontos no INSS não afetaram a percepção dos brasileiros de forma significativa. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, PL de socorro ao BRB será sancionado nesta terça, afirma Ibanez Rocha. E delegado e policiais são presos suspeitos de extorquir membros do Comando Vermelho. Essa investigação aponta que agentes públicos usavam a estrutura de uma delegacia para pressionar traficantes e exigir pagamentos em troca de favorecimento. Sobre o caso Master, Congresso avança com CPI contra Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o escritório de Mulher de Moraes quebrou o silêncio
A advogada divulga uma nota em que fala pela primeira vez sobre o banco e enfatiza nunca ter atuado no Supremo em causas da instituição financeira. E Gilmar Mendes, o ministro, afirma que divulgar diálogo íntimo é uma barbárie. O ministro critica vazamento de conversas particulares de Vorcaro com influenciadora, que pretende processar os responsáveis por essa divulgação. E advogados visitam Vorcaro após a decisão que garante encontro reservado. Advogados desse banqueiro, Daniel, preso em Brasília, realizam primeira visita após a decisão que permite reuniões sem gravação ou monitoramento. Falando sobre outros assuntos, pesquisa traz esperança sobre tratamento contra glaucoma. Também sobre meio ambiente, falando sobre bichos, capital de pets exóticos. Olha essas histórias de quem cria animais incomuns. No Oriente Médio, sob pressão, Trump diz que guerra no Irã é excursão curta. E na editoria de esportes, sobre o Palmeiras, Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras. Sobre caso também de misoginia, como vimos anteriormente em outros jornais, caso ela diga não. A PF apura trend que incita violência contra as mulheres. Sobre a Copa do Mundo, FIFA diz que Copa é grande demais para ser adiada por guerra. E sobre os Mamonas Assassinas, bombeiro detalha como estavam os corpos dos integrantes da banda após o acidente. Temos também aqui outros assuntos. O relator da PEC da 6x1 afirma que não adianta melhorar a vida e prejudicar o emprego. Sobre a pesquisa Datafolha, redes sociais dominam a informação política na ala conservadora. Inclusive, temos uma análise do Correio Brasiliense. Kassab antecipa a escolha de candidato para viabilizar a terceira via. A legenda abriga hoje 3 nomes com pretensões presidenciais. Os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E na saúde, porque o Ozempic brasileiro pode demorar e queda de patente não deve derrubar preços. Patente da semaglutida cai no mês de março, mas as farmácias devem receber versões similares somente no segundo semestre, devido às dificuldades regulatórias e industriais. Também temos aqui outros assuntos, porque o executivo Rui Costa banca Roger Machado, técnico do São Paulo. E sobre a indústria da defesa, a empresa de IA entra em guerra com o Pentágono. Anthropic entrou com ação para impedir que o Pentágono coloque a empresa em uma lista de segurança nacional. E sobre o concurso, após denúncias, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pede suspensão da barra dinâmica no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. As candidatas que disputam vagas no certame afirmam que as alterações tornaram o processo seletivo mais difícil para o público feminino. Já no caderno de cidades, temos aqui alguns dos principais assuntos que aconteceram em Brasília. No Lago Paranoá, bombeiros buscam um homem afogado. Sobre saúde, o Hospital Regional de Ceilândia promove mutirão de implantação de DIU. E também no Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal elucida emboscada armada para matar homem jurado de morte. E sobre a Semana Santa, a Prefeitura de Pirenópolis anuncia a programação especial da Semana Santa. Temos também aqui outros assuntos. Campanha do Dia Mundial do Rim terá exames gratuitos em shopping.
E sobre a conscientização, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lança um guia de enfrentamento da violência contra a mulher. E suspeita de bomba mobiliza a Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Passageiro relator ter encontrado o bilhete com ameaça de explosivo em aeronave com destino a Guarulhos. E passageiros foram desembarcados e Polícia Federal foi acionada. Temos também aqui sobre empreendedorismo, que Riacho Fundo I recebe a Feira do Trabalho e do Campo. E sobre o socorro ao BRB, Ministério Público de Contas pede exclusão de terreno da saúde. E aqui temos um assunto para a violência contra a mulher. Feminicida que matou ex-mulher exibiu o corpo da vítima em uma chamada de vídeo. Movido por sentimento de posse, inconformado com o fim do relacionamento, o autor ligou para um homem que acreditava ser o novo parceiro da vítima e o culpou pelo feminicídio. Aqui conta que a manicure Luana Moreira Marques, de 41 anos, vítima de feminicídio nessa segunda, em Planaltina, teve o corpo exibido pelo próprio assassino em uma chamada de vídeo após o crime. O autor Wellington, conhecido como Galego, de 43, estrangulou e esfaqueou a ex-companheira após uma discussão motivada por não aceitar o fim do relacionamento. Em seguida, ele usou o celular da vítima para ligar para um homem que acreditava ser o novo parceiro dela e o responsabilizou pelo assassinato. E aqui conta que, de acordo com o delegado-chefe da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, o Richard, responsável pelas investigações do caso, disse que o crime foi premeditado e o autor não demonstrou nenhum arrependimento pelo assassinato da mulher. Ele ligou para essa pessoa e disse que tinha feito uma besteira e que a matou por causa dele. E depois ele ligou novamente por chamada de vídeo, mas quem atendeu foi a companheira do homem. E o delegado afirmou que ele mostrou o corpo da vítima e responsabilizou o marido dela. E lembrando também que esse foi o terceiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026 e um dia após o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Agora, mudando de assunto, falando sobre política, temos aqui uma informação que Dado Dolabella é barrado no MDB, vitória das mulheres. Ator e cantor havia anunciado pré-candidatura na semana passada, mas acabou impedido pelo presidente do partido, que é o deputado federal Baleia Rossi. O presidente nacional do MDB barrou a filiação do ator e cantor Dado Dolabella ao partido lá no Rio de Janeiro. Essa decisão foi anunciada pela legenda nesta segunda, dia 9. Em nota, o partido anunciou que a decisão foi tomada em concordância com o ex-prefeito Washington Reis, presidente do Diretório Estadual Fluminense. O comunicado ainda classifica a decisão como uma vitória de MDBistas, especialmente das mulheres, já que manifestos contrários à filiação de Dolabella haviam sido feitos. E nas redes sociais, o próprio Dolabella formalizou a desfiliação do partido. De acordo com o ator, ele mesmo tomou a decisão depois de refletir sobre posições que vêm sendo defendidas dentro do partido, especialmente dentro da bancada feminista, que hoje não se alinham com os princípios que orientam a sua atuação pública. E lembrando também sobre o histórico de violência de Dado Dolabella, o ator protagonizou um caso de agressão física. Em 2008, agrediu a então companheira, a também atriz Luana Piovani, em uma boate no Rio de Janeiro. Dado chegou a ser condenado, em primeira e segunda instância, a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto. Exames de corpo de delito foram feitos em Ruanda, que comprovaram a agressão. E em 2017, no entanto, essa sentença acabou sendo anulada pela Justiça. Temos outros assuntos também em destaque para o caso Master.
Zema protocola pedido de impeachment contra Moraes. O governador de Minas e lideranças do Novo citam supostas irregularidades em relação com o Banco Master e pedem o afastamento do ministro do Supremo. E advogados visitam Workauro após a decisão que garante encontro reservado. Advogados do banqueiro preso em Brasília realizam primeira visita após decisão que permite reuniões sem gravação ou monitoramento. Temos também aqui alguns outros destaques, que PSD decide apresentar candidata à presidência ainda em março. A legenda escolherá entre os governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior. E o prazo inicial para a definição era 15 de abril. E também a Polícia Federal prende delegado federal ligado à investigação do caso TH Joias. Operação apura atuação de associação criminosa com advogados, ex-secretário de Estado e servidores públicos para interferir em investigações policiais. Já na Editoria Brasil, morte de bebê de 8 meses é investigada em Montes Claros, em Minas Gerais. E falando sobre ainda o Dia Internacional da Mulher, que passou no domingo, ex-marido e outros 3 viram réus por ataques contra Maria da Penha. O grupo é acusado pelo Ministério Público de organizar uma campanha de desinformação, perseguição virtual e uso de laudo adulterado para tentar desacreditar a história que deu origem à Lei Maria da Penha. A Justiça do Ceará aceitou denúncia do Ministério Público Estadual e tornou réus 4 investigados por participação em uma campanha de ataques contra a farmacêutica e também ativista Maria da Penha, que é conhecida por dar um nome à Lei Maria da Penha. Essa decisão foi tomada ontem e inclui entre os acusados o ex-marido da ativista, o Marco Antônio Heredia Viveiros, condenado pela tentativa de assassinato da ex-companheira. E também respondem ao processo o influenciador digital Alexandre Gonçalves de Paiva, o produtor Marcos Vinícius Mantovanelli e também o editor e apresentador Henrique Barros Lesina Zingano, ligados ao documentário A Investigação Paralela, o caso Maria da Penha. De acordo com o Ministério Público, esse grupo teria atuado de forma coordenada para atacar a honra da ativista e colocar em dúvida o caso que levou à condenação do seu ex-marido. E aqui conta que, de acordo com essas investigações, esses acusados teriam promovido perseguições nas redes, disseminando informações falsas e divulgando também conteúdos misóginos contra a ativista em sites e plataformas digitais. Um dos elementos centrais da denúncia é o uso de um laudo de exame de corpo de delito adulterado, apresentado para sustentar a versão de inocência do ex-marido dela. E a perícia concluiu que esse documento foi montado a partir do laudo original, com a inclusão de informações que não existiam, como supostas lesões no pescoço e no braço do ex-marido de Maria da Penha, além de divergência em assinaturas de peritos, carimbos e rubrica. E lembrando que a Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio em 1983, atribuídas ao então marido, posteriormente condenado pelo crime. E mais uma vez falando sobre a causa feminina na sociedade, pai de acusado de estupro ataca os críticos. Ex-subsecretário do governo do Rio, José Carlos Simoni, parte para as ofensas. Faz postagens nas redes do advogado da adolescente vítima de brutalidade sexual e de atriz que vem cobrando a punição dos 5 envolvidos. Então, temos aqui a imagem, que é o José Carlos Simoni. Ele, no caso, é ex-subsecretário no governo de Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Aqui conta que o advogado Rodrigo Mondego, que representa a adolescente vítima de estupro coletivo em Copacabana, e a atriz e roteirista Sherazade Medina denunciaram
terem sido vítimas de agressões verbais por parte de José Carlos Simoni, ex-subsecretário estadual de Governança do Rio e pai de um dos estupradores, que está preso. Os dois tiveram as redes sociais invadidas e divulgaram os ataques que sofreram pelo ex-integrante do governo de Cláudio Castro. Sherazade, inclusive, prestou queixa na 12ª Delegacia da Polícia, que investiga a violência sexual contra a jovem, a menina menor de idade. Já o advogado Rodrigo Mondego estuda uma interpelação jurídica. Aqui conta que este homem, José Carlos, é pai de Vitor Hugo Oliveira Simoni, que é, no caso, um dos estupradores. Na conta que o advogado mantém no Instagram, o ex-subsecretário deixou a seguinte mensagem, abre aspas, vai trabalhar para pagar suas contas, vagabundo, fecha aspas. E o advogado da vítima afirma, na verdade ele rebateu ao ataque de José Carlos. E o advogado também afirmou ter observado que o ex-subsecretário seguia em suas redes sociais. Ele observou o seguinte, ele vinha me seguindo desde que assumiu o caso. Depois de algumas reportagens exibidas na TV no domingo, ele resolveu me atacar e eu respondi ao ataque dele, mas não foi só o julgamento. Ele teve a nítida intenção de intimidar a defesa da vítima, o que pode ser considerado uma coação no curso desse processo. E mais uma vez falando sobre violência contra a mulher, suspeito de matar mulher na frente do próprio filho de 10 anos foi preso. A vítima sofreu mais de 30 facadas e o filho mais velho presenciou o crime e acionou a polícia em Belo Horizonte. Agora, mudando de assunto, falando sobre alguns destaques internacionais, Trump diz que guerra no Irã é uma excursão curta. Inclusive, ele também criticou o novo líder supremo do Irã. Trump afirmou que não está satisfeito com essa escolha. E a aérea pode expulsar passageiros que não usam fones no voo. E o que se sabe sobre o sumiço de psicóloga brasileira no Reino Unido? Temos também aqui alguns assuntos para a economia. Varejo cai 3% em fevereiro e mantém início de ano fraco. Sobre o mercado, Ibovespa sobe impulsionado por petroleiras e dólar recua. No setor industrial, faturamento da indústria cresce em janeiro com uma recuperação mais tímida. E a ANEEL pede antecipação de verba para não suspender a fiscalização. Já sobre esportes, temos aqui que o canabidiol mostra efeitos em sono e ansiedade. No atletismo, Chapada dos Veadeiros se prepara para a maratona inédita no mês de agosto. E João Fonseca encara Sinner no maior desafio da carreira. No caso, na editoria de Ciência e Saúde, temos aqui a primeira matéria, que o uso de multivitamínicos desacelera envelhecimento, mostra a pesquisa. Também temos aqui que uma pesquisa traz esperança sobre tratamento contra glaucoma. E na pesquisa, exercício aumenta a proteína que protege o cérebro. Temos aqui sobre educação em carreira. Alunos neurodivergentes de Porto Velho recebem kits sensoriais. Também temos aqui ainda sobre o Dia Internacional da Mulher. Conheça a primeira indicada ao quadro de generais. A coronel médica Cláudia Lima Guzmão Cacho será a primeira mulher a compor o quadro de generais. E essa promoção será publicada no Diário Oficial da União em 31 de março, com nomeação do presidente Lula. E pesquisadora da Universidade de Brasília contribui para o tratamento de diabetes. Que no caso é a Suélia Rodrigues. Ela desenvolveu com o grupo de engenharia biomédica da UNB a tecnologia RAFA, voltada ao tratamento de feridas crônicas. E também a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul integra a lista das 10 brasileiras que estão mudando a ciência.
Márcia Barbosa é reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o seu nome consta na lista da revista Forbes. E neste momento, antes de darmos continuidade com outros destaques de alguns dos principais sites de notícias, faremos aqui um rápido intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível, com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos,
impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Agora, dando continuidade no site de notícias da Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria que nos informa que PSD aposta em reação de Tarcísio à pressão do PL para seguir com vaga de vice. Membro do PSD diz que governador está incomodado com a faca no pescoço do PL. Sobre o caso Master, relação de Vorcaro com políticos arrasta nomes de direita e esquerda para o escândalo do Banco Master. Governistas de oposição trocam ataques por elos com o banqueiro Daniel Vorcaro. Já na pesquisa Datafolha, 9% veem corrupção como principal problema no país em meio a casos Master e INSS. Ele é na política. Eduardo Leite destoa de Caiado e Ratinho e sobe o tom contra o bolsonarismo no PSD. Governador do Rio Grande do Sul diz que não adianta trocar Lula por um mau gestor. E o Supremo tende a condenar deputados do PL e sinalizar ao Congresso rigor com desvio de emendas. Temos outros assuntos que vice-prefeito de São Paulo diz em boletim de ocorrência ser alvo de emboscada para caluniá-lo. E posse do Conselho Federal de Contabilidade marca encontro da República do Piauí lá em Brasília. O novo presidente, Joaquim Bezerra, assume o posto na quarta. Com Haddad, favoritismo de Tarcísio vai ruir, diz deputado petista. Rui Falcão cita feminicídios, pedágios e Sabesp como pontos críticos para o governador. E Renan Filho deixa o Ministério dos Transportes no fim do mês e número 2 assume a pasta. Jorge Santoro passará a comandar o órgão a partir do mês de abril. No site do Estadão, contratação de Viviane pelo Master é incomparável com os valores de mercado, dizem os especialistas. O jornal ouviu 3 especialistas que atuam em alguns dos maiores escritórios do país. O escritório afirma já ter se manifestado sobre o caso Master por meio de uma nota pública. E André Mendonça determina que Presídio Federal permita visitas de advogados de Vorcaro sem gravação. O governo do DF se prepara para pedir 3,3 bilhões de reais ao FGC como opção para socorrer o BRB. E também temos aqui um texto do colunista Carlos Andreasa sobre o caso Master. Contrato e visitas a Vorcaro existiram, diálogos ocorreram. Temos também aqui no litoral paulista, motosserra, estacas, desmate, invasões e grilagem de luxo avançam em praias famosas de São Sebastião. Procurados, Estado e Prefeitura dizem fazer fiscalizações, inclusive os moradores de São Sebastião relatam medo de invasores de terras. Eles afirmam à reportagem o seguinte: tomara que não seja o meu último dia. Grilagem, construção irregular e desmate avançam nessa região. A Secretaria da Segurança diz que os suspeitos de empreendimentos clandestinos de ocupação do solo estão sendo identificados. E sobre o Oriente Médio, iniciamos também aqui este destaque com o colunista Rodrigo da Silva escrevendo o seguinte:
Essa é a razão pelo qual os economistas dizem que o petróleo é inflação em estado líquido. Petróleo é um componente praticamente onipresente na vida moderna e uma notícia sobre tensão militar em uma região produtora pode mover o seu preço. E o 11º dia de guerra permanece com ataques do Irã e de Israel e sem perspectiva de cessar fogo. E Netanyahu também alerta sobre essa guerra no Irã. Estamos quebrando seus ossos e ainda não terminamos. E Trump também diz que guerra acabará logo. E Guarda Revolucionária do Irã rebate que decidirá esse fim. E também, por que Netanyahu tem apostado alto na guerra do Irã? E especialista afirma que tem pouca possibilidade de perder. O primeiro-ministro israelense depende de vitória contra o Irã, seu inimigo externo declarado há 20 anos, para aumentar a popularidade em ano de eleições. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência